tá aqui, Klaus. O SofaScore, aqui dá para fazer comparação com qualquer jogador, né, que atuou aí na Série A. Como a gente falou aí sobre o Hércules, que foi vendido agora, era um destaque aqui do nosso rival. Vamos para essa comparação só para a gente dar uma olhada em números, né? Nem querendo dizer que um é melhor que o outro, não. Mas para ter um nível aí de referência em relação à atuação de ambos, até na nota SofaScore, Sobral está um pouco acima, né? 6,98 contra 6,83. Você vê o mapa de calor, Sobral caiu muito pela direita, em algumas situações jogou mais, às vezes, como meia-direita ali, mas é aquele Sobral que atua em todas as partes do campo, né? O Sobral que a gente conhece. Então, esse aqui do lado esquerdo é o mapa de calor do Fernando Sobral em comparação ao Hércules, tá? Aí alguns números aqui. O que tá de azul aqui é o que tá melhor, tá, galera? Aqui do lado e aqui do lado esquerdo, verde é o que tá melhor. Então, em jogos aqui não tem muito o que comparar, né? Minutos jogados, o Hércules jogou mais, minutos jogado aqui também, 2.331 jogou mais e tal. Vamos ao ataque. O Hércules fez 4 gols, e aí tem um número de gols esperado, 1,55, gols por jogo, 0,1. Passes. Tem gente que fala que o Sobral tem um passe Sobral ruim. é. Sim, verdade, verdade. Muita gente fala Ganhou, isso. Klaus ganhou em todos os índices. Todos. 2 assistências, assistências por jogo, assistências esperadas, grandes chances criadas no jogo, bolas longas e cruzamentos. Aliás, esse 29,2% é alto, tá? O É bem cruzamento alto. É bem em alto. média está em 20%, em 25%. O Sobral teve uma taxa aí de 29%. Comenta só esse índice aí, Klaus, enquanto eu abro o portão, daqui a pouco eu volto. Vai lá, vai lá. É isso aí. São números muito bons, né, do Sobral, que vão mostrando, cara. Algumas falácias, né, de muita gente que falava pelo achismo, e os números, eles são frios e são assertivos, né? Não tem muito o que falar. Sobral, em passes, ele ganha em todos os números, os índices aí do Hércules. E aqui, cara, a gente não está comparando Ceará e Fortaleza, tá? A gente está comparando um jogador que está no auge técnico, que fez uma temporada brilhante, que foi o Hércules, e foi muito falado aqui na imprensa, contra um jogador que estava distante da nossa realidade. A gente não acompanhou o Sobral de perto e está avaliando o que ele desenvolveu lá no Cuiabá, para a gente trazer como comparativo. E em momento algum a gente está dizendo, o Sobral é melhor do que o Hércules. De forma alguma, a gente não está falando isso. A gente está falando que a busca que o Ceará fez pelo Fernando Sobral, ela está embasada em números, em dados estatísticos, e não numa retórica, né, uma falácia de que o Ceará gosta de trazer jogadores que passaram pelo clube. Eu não diria que é falácia, porque de fato o Ceará, na época do Robinson, tinha essa coisa de repatriar jogadores, mas no caso do Sobral, os números falam por si, entendeu? Basicamente é isso. Boa, então tá aí. Em passes, realmente, ele se destacou, né? Defesas, cara, também vocês conhecem Sobral, interceptações teve Bem maior, 0,6 né? 3 aqui. vezes maior. O tackles é desarme, né? Desarme também 2,3, o Sobral também que a gente conhece. Dribles levados, né? Dribles tomados também teve só um por jogo aqui, diferente do Hércules 1,2. E aí o Hércules empatou em clearance, eu acho que é rebater, salvo engano, né? Quando você afasta a bola. E chutes bloqueados, aí o Hércules teve um perfil um pouquinho melhor, 0,2 contra 0,1. Aí não tem muito o que dizer, né, Klaus? Defensivamente, o Sobral continua aquele animal, no bom sentido da palavra, né, cara? Grandes duelos, ó, duelos aéreos, ele é melhor em duelos aéreos, grandes duelos vencidos. É um jogador que entrega muito dentro de campo, que tem um preparo físico impressionante e que, como a gente já vem falando, né? Esses números aí são de 2024. Continua evoluindo, continua Do melhorando. Brasileirão, tá? É só Brasileirão. Antes que Só venha do falar que Brasileirão. tem o campeonato estadual, não, é só Brasileirão aqui. Então, realmente, não é porque o que ele fez com a camisa do Ceará lá em 2022, é porque realmente o Sobral tá num nível muito legal ainda na Série A. Mais uma vez, antes que venha colorido, torcedor do Fortaleza chorar aqui, cara, não sei o que, tá comparando, dizendo que um é melhor que outro. Não. Ele só Não, tá não, tem nada a trazendo ver. para referência de números em relação ao que é que ele fez dentro de campo. É só isso, tá É. bom? Mas dessa parte pequena ainda de torcedores que estão criticando, tem alguns argumentos que eu queria, enfim, trazer o contra-argumento, né? Trazer o que é que eu penso. Esse negócio de repatriar jogador, pô, trazer um jogador mais do mesmo,
de novo, um cara que passou por aqui, vai voltar. Cara, é o seguinte, isso aí, primeiro que isso aí acabou com essa nova diretoria de futebol. Ninguém mais faz contratação por gratidão, não. Ninguém. Se fosse por isso, o Vina já estava aqui. Então, o padrão de contratações nesse momento não tem isso. No padrão não tem isso. Não cabe dizer que é porque jogou aqui. Não é o mais do mesmo. O Sobral está sendo contratado não pelo que ele fez com o Ceará, né, com a camisa do Ceará até 2022, mas pelo que ele continua fazendo, cara. Foram mais 2 anos de Série A, sendo o destaque entre os volantes da Série A. O Klaus falou sobre esses números, né? Esse post não é de hoje, é de algum tempo já lá do futebolês, quando traz volantes da Série A com mais participações em gols. Detalhe, aqui foi antes, bem antes de ser especulado Sobral no Ceará, que é um post do futebolês direcionado a enaltecer o Hércules, tá? O Hércules era o quarto volante da Série A com mais participações em gols. Olha que é o segundo. Por acaso tá ali, Fernando Sobral, o segundo volante, né, nesse top 5 com mais participações em gols. Os números do Sobral, cara, são muito bons assim na temporada. Não tenho o que falar. Foram mais de 60 jogos com a camisa do Cuiabá nesta temporada. É muito jogo. É muito jogo. O cara não tá se contundindo. Em 2022, ele teve uma lesão, além de todo o problema de 2022, vários treinadores. O Richardson acabou tomando a vaga ali. O Richardson não estava bem naquela época. O Sobral, Klaus, a gente lembra bem, ele teve uma lesão na costela, né? Na Na vértebra. coluna, numa vértebra. Pois é. Então, um Na cara de. verdade, ele tava com uma lesão que não tava identificando o que era. Sim, E sim, aí sim. demorou até que se descobriu que ele tava com a vértebra quebrada, uma coisa assim, e isso que tava dando dores e tal, na lombar, e enfim, ele demorou pra caramba pra voltar, entendeu? Exatamente, né? Então, assim, não é um jogador que. Eu vi também alguns falando, ele participou do rebaixamento do Ceará. Peraí, cara. Peraí, que ele tava lesionado, ainda perdeu espaço. E outra, ele não abandonou o Ceará, não. A gente conversou com o Sobral. Fonte, Sobral, dessa informação. O Sobral nem sabia que estava sendo negociado na época. Quando ele Foi. saiu aqui do Ceará, foi aquela liquidação Robson de Castro. O Robson vendendo um monte de jogador aí para abater as dívidas, né? Tirar o nome dele lá do Ceará. Sobral simplesmente foi comunicado que estava negociado pro Cuiabá. Pelo Sobral ele tinha ficado, cara. É, ele tinha ficado. Ele não queria ir embora. Ele nunca quis ir embora do Ceará. E isso eu garanto pra vocês. Sobral nunca quis ir embora do Ceará. Nunca. E Por ele tava tinha doido para jogado a Série voltar. B com a camisa do Ceará. É, E tava doido para voltar, tá? Formação também. Tava louco para voltar. Louco, louco. Ele tá. Outra informação, ele tá explodindo de felicidade. Pois é. Pois é. Então, assim, cara, eu entendo que todo mundo pode ter sua opinião, tá? Não sou dono da razão, mas eu acho incoerente a crítica exacerbada que alguns ainda têm sobre essa contratação. Eu acho que o Sobral se encaixa bem no estilo de jogo, inclusive, do Léo Condé. A gente vai precisar, sim, de um cara de força física que ajude no ataque também. Vai ser um segundo homem de meio campo. Se quiser ser camisa 5 dá para ser também, mas ele é aquele camisa 8. Você sai de De Luca para Fernando Sobral, eu acho que há aí um upgrade considerável, Klaus. É uma melhora, sem dúvida. É outro nível, outro patamar assim, técnico e de vigor que a gente ganha no meio de campo. Acho que a gente ainda precisa de reforços para o meio de campo. Eu acho que a gente tem ali Lourenço, Richardson e o Sobral. Acho que a gente tinha que ter pelo menos mais dois volantes aí para chegarem, sabe, Douglas? Mas ganha uma qualidade tremenda, né? Ganha uma qualidade tremenda aí o Sobral chegar para o Ceará e acredito que vai ajudar demais assim a subir esse nível. Porque para mim o Sobral, muita gente coloca ele como primeiro volante, segundo volante. No final das contas, para mim o Sobral é versátil. É um jogador que ocupa espaços. Ele faz a função do campo onde ele está. Então ele se adapta a jogar como ponta pela direita, já jogou como ponta pela direita no Ceará, como ponta pela esquerda. É um jogador versátil, que entrega como terceiro homem de meio de campo, como segundo homem. Se quiser que ele jogue como primeiro volante, ele vai saber jogar, apesar de que eu acho ele baixo para jogar como primeiro volante. Mas é um jogador versátil, então eu gosto do Sobral por ser esse mais um jogador com o perfil de versatilidade. A gente precisa ter esse tipo de jogador que sabe o que fazer naquela zona do campo onde ele está. Que ele vai cobrir o posicionamento de um colega, porque o colega subiu para fazer um ataque, ele vai saber defensivamente o que fazer naquela zona do campo onde ele vai jogar para poder
servir de cobertura para o atleta que subiu. Então, assim, é um jogador que sabe muito bem aproveitar o campo, jogar um bom futebol, se vai à frente, melhorou nesse aspecto. Tem um ponto que o Sobral melhorou nessa passagem pelo Cuiabá: assistências e finalização a gol. Melhorou muito. No Ceará ele tinha uma dificuldade para chutar a gol, mas lá no Cuiabá ele evoluiu bastante, marcou muitos gols. Acho que nessa passagem pelo Cuiabá ele tem mais de 10 gols e muitas 11. assistências, 11 gols, né? Então, assim, números muito bons do Sobral nessas 2 temporadas que os credenciam, sim, a ser uma opção a ser vista no mercado, independente dele ter passado aqui. É o que ele fez que faz com que o Ceará tenha interesse nele. É um jogador identificado, já jogou aqui, campeão aqui, jogou muitos anos vestindo a nossa camisa. É um jogador que a gente pode dizer que é de casa, mas que, além disso, performou, cara. Foi dos poucos, inclusive, que... Não foi dos poucos, porque teve jogadores que performaram no nosso rival, mas a gente não vai poder trazer, e nem queria, né? Mas é um dos que performaram, a gente pode trazer, até porque a gente fala muito, né? É engraçado isso, eu estava até falando na live do Del. Essa história de que jogador repatriado, o Ceará gosta de repatriar jogadores, surgiu muito da imprensa, né? E o torcedor do Ceará comprou. Que o Ceará gosta de repatriar jogadores, o Robson gosta de trazer jogador que passou por aqui. Eu não sei por que a imprensa também não valoriza que o Fortaleza gosta de jogador do Ceará, né, Douglas? É verdade. Porque não tem uma janela que não tem um nomezinho de um jogador que passou pelo Ceará. É só ver quantos jogadores do Ceará estão lá no elenco deles. Quantos e quantos não estão lá? Essa janela já estavam falando de Léo Chu, né? Sim. Não passa. Até um jogador, Léo Ceará, os homens queriam. Até com o nome Ceará eles queriam. Amor demais por esse time. Ave Maria. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora vozão, bora pro racha.